O nosso livro de hoje, O Pior Ano da Sua Vida. O primeiro livro do desafio. E achei muito bom começarmos por este livro aqui, que ele é especial para mim. Já na formação e desenvolvimento humano desde 2004, com uma formação substancial em 2008 e 2009 na psicanálise. Em 2019, quando eu passava por um período bem desafiador meu, eu encontrei Pablo no meio de uma mudança grande da minha vida de 2018 e 2019. E aí, o nosso livro. E aí, no final de 18, né, novamente numa fase difícil de depressão que meu esposo estava. Então, eu entrei num processo novo de 2018 para 2019. E no finalzinho de 19, eu conheci Pablo Marçal. Inclusive, levei meu esposo, que tinha acabado de fazer um procedimento cirúrgico em uma palestra em São Paulo. A gente saiu um ônibus fretado aqui de BH e nós fomos. E nós começamos em janeiro de 2020, o pior ano da nossa vida, que foi a primeira vez. E esse livro aqui saiu em meados de 2020, depois que a gente já estava fazendo o pior ano. O pior ano em 2020 foi um curso que ele lançou para a gente entrar 2020 nele, e eu quero falar um pouquinho aqui, não sei se você já conhece, se você sabe alguma coisa. É uma leitura muito prazerosa e desafiadora, né? Na verdade, eu dei uma lida depois só porque ele já era o resumo do curso que eu tinha acabado de fazer. Então, ele fez o curso com a gente e, em resposta ao curso, ele lançou o livro. Então, assim, é mais ou menos o mesmo conteúdo do curso que a gente fez. Ele colocou ele de forma muito boa aqui nesse livro. E esse livro aqui, você vai falar assim, esse é fã. Tira esse trem da sua cabeça. Eu tô falando de uma coisa que funciona. O que tá aqui, o que eu vou passar para você nesses 30 dias são coisas que vai fazer você sair do lugar onde você está. Se você tá satisfeito com a vida que você tá vivendo, para tudo e vai lá pro seu sofá. Eu me encontrava numa situação muito pesada de 2018, e resolvi mudar de vida em 2018. E nessa mudança eu encontrei uma das ferramentas, foi isso aqui. Vou falar rapidinho dos capítulos aqui, eu escrevi ali rapidinho. Primeiro capítulo, esqueça o extraordinário e viva o simples. A simplicidade. Você é levado nesse capítulo aqui a compreender que o simples feito todos os dias te leva além. As coisas essenciais todo dia feita é o que realmente importa. Não importa fazer coisas sobrenaturais de vez em quando, é o simples, o extraordinário. O extraordinário existe, mas ele não dá para se fazer todo dia. E é aquilo que você faz todo dia que somado vai te levar no sobrenatural. Quer exemplo prático disso? Você já viu aquela pessoa que tem um talento... Vou para música porque eu amo a música, né? Tem um talento especial para aprender algum instrumento? Ela tem uma facilidade natural, mas ela resolve não estudar, mas ela resolve não dedicar. E aí vem aquele outro que não tem tanta facilidade como o outro de aprender, mas ele é dedicado. Ele faz o quê? O simples. Ele não sabe fazer notas muito mirabolantes, mas ele pega aquelas notas simples e estuda todo dia. Então ele faz o simples que ele pode todos os dias, em vez do outro que tem um dom todo especial, sabe fazer algumas notas mais mirabolantes e toda trabalhada, não faz. No final, eu já vi isso milhares de vezes junto comigo. No final, aquele
que não tinha muito talento, mas fazia o simples todo dia, passa na frente do outro, ó, quilômetros de distância. Por quê? É fazer o simples todo dia que te leva além. Você não precisa fazer um exercício físico 1 hora. Tá com dificuldade de começar? O desafio está muito grande? Faz 5 minutos todo dia. Tá com desafio grande de aprender alguma coisa? Faz só um pouquinho todo dia, em vez de estudar 1 hora, uma vez por semana. Faça um pouquinho todo dia. E aí, você vai viver o extraordinário de forma plena e maravilhosa. Segunda coisa, o poder da escrita. A gente vê esse poder da escrita bem expresso de forma muito clara na psicanálise, né? Os psicanalistas aí de plantão. A gente trabalha isso muito na psicologia, a gente trabalha isso muito na PNL. Você escrevendo, você ativa o lado do seu cérebro. E aí ele leva esse capítulo para falar do quanto é importante você tirar as coisas lá da sua mente e colocar no papel. Como tem coisas tão aqui, ó. Coloca no papel. É bom para você tirar angústia do coração, coisas que estão te atormentando. É bom para você pôr no papel projetos. Além de você libertar a sua mente daquele monte de informação, eu gosto muito de fazer listinhas e eu fico passando de uma listinha para outra. E aí é interessante como eu estou fazendo agora. Você vê quanta coisa desnecessária estava ocupando a sua mente. À medida que você põe no papel, você consegue analisar de forma clara o que é importante, o que não é, o que você delega, o que você passa para frente, o que você põe data para fazer, o que é uma coisa desnecessária você joga fora. Como o poder da escrita, de você lançar para fora. Deixa eu te contar uma coisa bem legal. Faça o seu projeto de vida aí. Faça o seu projeto de vida hoje. Nós estamos em agosto, dia 22 de agosto já. O ano já está mais da metade para frente e talvez você não fez um projeto de vida escrito. Coloca ele para fora. Põe ele para fora aí. Esse processo de organização mental, de você colocar as coisas no papel, é como se fosse um remédio para você. Um remédio para as angústias, para a ansiedade, para a desorganização, para o perfeccionismo. É um remédio que vai te trazer clareza para você saber trabalhar com todo o restante. Vamos lá, te dar um passo a passo aí, que ele põe ali e eu escrevi aqui, ó. Escreva a ideia que está aí na sua cabeça. Passe para o papel e transforma ela num projeto. Verbaliza aquilo que você escreveu. Fale em voz alta. Quando nós falamos e ouvimos, a palavra ganha força. E que força! E que força! É como se o universo todo-poderoso ouvisse. Que na verdade ele ouve, mas eu estou falando para você entender. E todas as coisas começassem a cooperar a seu favor. Sabe por quê? As suas palavras têm poder quando você declara. É como se um imã viesse trazendo tudo. Eu fiz isso. E hoje eu estou vivendo coisas que eu verbalizei lá atrás. Terceiro exercício de PNL. Visualize pela fé. A fé é a certeza das coisas que a gente não viu, mas que a gente espera. Visualize você usufruindo daquilo que você colocou lá no seu projeto. Se você tiver pergunta, dúvidas, pode ir colocando aí que eu vou esclarecendo para você.
Se veja você realizando. Se veja desfrutando daquilo que está lá no seu projeto. Vamos dizer que o seu projeto é uma viagem em família. Eu já planejei uma viagem em família. Sabe o que eu estou fazendo? Eu fecho os olhos e enxergo todo mundo no avião. Delícia. E aí eu visualizo a gente chegando lá e o lugar, e os meus netos brincando. E o lugar lindo, delicioso, e a gente sorrindo muito. Comendo umas coisas gostosas em uns lugares fantásticos. É assim que eu faço. Visualize pela fé, com os seus olhos fechados, aquilo já sendo real. Eu não comprei a passagem ainda, mas eu já visualizo todo mundo lá. Quarta coisa, em sequência, entre em ação em favor daquele seu projeto. O que eu posso fazer nesse projeto? Posso começar a pensar na data. Posso começar a pensar nos valores. Eu posso começar a pesquisar os valores. Eu posso começar a pesquisar os dias que é melhor para cada um. Capítulo 3. Quais são os seus alvos? Quem não sabe que direção vai, qualquer caminho serve. Se você não tem um projeto claro de onde você quer ir, você é só mais um no meio da multidão. Jesus veio aqui e seguia ele uma multidão. E tem uma multidão por aí andando para qualquer lugar que não sabe. Tem um movimento aqui, corre para cá, tem um movimento aqui, corre para cá. Qual é o seu alvo? Afinal de contas, o que você quer? Para você ser conduzido e o Senhor fazer algo a seu favor, você precisa definir o que você quer. Você precisa ter um alvo físico, financeiro, espiritual, familiar, conjugal. Você precisa. As metas vão direcionar os seus esforços. O que eu preciso para alcançar essa meta aqui financeira? O que eu preciso fazer para alcançar essa meta física? O que eu preciso fazer para alcançar essa meta familiar? E um objetivo não pode ser solto. Eu quero umas férias com a minha família. Tá. Quando? Aonde? Quem você quer que vá? Quantos dias? Já ouviu falar naquelas metas SMART? Pois é, elas são muito necessárias. Ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser atingível, ela precisa ser relevante temporal. Eu não posso fazer uma meta da 100 dias, mês e ano, hora. Ela tem que ser específica. Quanto mais específica, mais funciona. Quanto mais solta, mais impossível dela se realizar. 4. O que te impede? Solte a corrente invisível que te prende a lugar nenhum. O que te impede de viver a vida que Deus planejou para você hoje? O que está te impedindo? É financeiro? É estudo? É marido? É mulher? Tanta gente joga a responsabilidade assim, né? Para o outro. O que eu posso fazer hoje? Sabe, o que nos impede, a descoberta que eu fiz para mim, o que me impedia de estar e de fazer tudo aquilo que eu sonhava em fazer, esse obstáculo, essa corrente que me prendia, de sair do lugar, de fazer o que eu queria, sabe? Isso eram bloqueios meus, crenças limitantes minhas. Crença de não merecimento, de não capacidade. As pessoas me sentiam capaz, me enxergavam capaz. Eu não enxergava capaz, porque havia uma crença lá na minha mente, lá, de que os filhos biológicos, os primeiros filhos do meu pai,
Os filhos, esqueci a palavra que a gente usava muito. Esqueci a palavra que a gente falava muito. Os primeiros filhos, eles tinham mais direito do que eu, que era do segundo casamento. Então, eles tinham direito a tudo, eu não. Eu tinha direito da sobra. Esqueci o nome que a gente falava tanto. Como se fossem os filhos originais e eu fosse uma falsa. Era assim que eu me sentia, uma fraude. Tipo o objeto original e o outro que é falsificado. Tipo isso. Eu era falsificada, eu não tinha direitos como os outros. Só os filhos autênticos tinham direito da herança naquela época. Sim, não primogenitura, porque a lei antes, como que funcionava? Quando o casamento ele era indissolúvel, antes, na nossa Constituição. Então o homem só podia casar uma vez. E esse primeiro casamento tinha direito de tudo. O homem, para ele, aí meu pai não pôde me registrar. Isso, filhos legítimos, isso mesmo. Não, mas não é legítimo, porque eu também era legítima, porque eu era filha dele. Tem uma outra palavrinha. E aí esses primeiros filhos tinham direito da herança, tinham direito do nome. Eu, como era segunda, se no caso meu pai falecesse naquela época, eu não tinha direito de nada. Eu não tinha direito de ter o nome, então eu não tinha o nome, eram legítimos mesmos. E aí eles tinham esse direito, eu não. Então eu não era legítima, eu era filha bastarda, fora do matrimônio. E essa bastardia, esse treinamento, que eu só fui ter sobrenome do meu pai com 10 anos. Essa programação ficou na minha mente de como se eles eram melhores. Eles tinham direito e eu não tinha. Então o que me impedia, que ele fala aqui nesse capítulo 4, a corrente que me prendia era a corrente da bastardia, a corrente do não merecimento, a corrente de que o outro sempre é melhor do que eu. Gente, e trabalhando com gente na área de libertação e de cura, esse detalhe não desceu na minha mente. Eu trabalhava com a psicanálise, eu trabalhava com a cura interior, mas isso não estava no nível de libertação. Eu já tinha liberado cura, eu já tinha ido. Isso estava no campo da crença, não estava no campo da cura e da libertação. Eu trabalhava com isso, eu já era curada e liberta. Estava na estrutura da crença, da forma como eu me sentia. E aí, por isso o Senhor me chamou para trabalhar tão específico com esse povo dele. Porque quantas vezes nós vamos para o campo da cura, para o campo da libertação, e nós não trabalhamos a estrutura da crença? E quantos estão nos seios das igrejas, nas lideranças? Quantos estão fazendo tanto para o Senhor, mas as crenças os travam, os limitam de viver e ser tudo aquilo que Deus planejou. O que te impede? Que corrente que te trava? Conta aí. Você consegue? Você consegue identificar alguma coisa? Você carrega a culpa aí? A culpa de não estar onde que deveria estar? E aí tem uma frase bem interessante aqui, ó. Bem, de Henry Ford. Obstáculo é aquilo que você enxerga quando você tira os olhos do seu objetivo. Se você focar só no seu objetivo, não tem nada que te para. Mas se você colocar os olhos
no obstáculo, o meu obstáculo era: eles são melhores que eu não consigo, eu não sou boa, meu pai não me enxerga. O Senhor tem filhos prediletos e eu não sou a predileta. A gente fala muito isso, porque deixa eu te contar, a Bíblia tem isso do início ao fim. E a gente vive Bíblia, mas a gente não sente. E o sentir está no campo da crença e não de saber que é. Tô cansada de saber que eu sou filha amada do Pai. Mas me senti a predileta e senti que Ele me ama igual aos outros, que eu tenho um valor mais do que o mundo inteiro. Quinto capítulo. Aprenda a fazer tarefas assertivas. A gente aprendeu a fazer na escola um monte de exercício, né? Pois é, a gente fazia exercício para ganhar nota, mas a gente não faz exercício para sair do lugar e mudar de nível na nossa vida. Para mim sair do lugar, eu preciso fazer pequenas tarefas. Nada começa pronto, nada nasce grande. Você já viu o tamanho que nasce um elefantinho, um filho de um urso? O bicho é um monstrão, o bebezinho é pequenininho. Nossa, é muito pequenininho. Parece pra gente desproporcional com o tamanho do pai. Para nascer grande, só se for filho de gigante, na verdade de gigante não, de monstro, né? Porque tudo nasce pequenininho. Eu costumo falar que todo filhotinho é lindo. Hoje em dia a gente não vê tanto vira-lata no meio da rua, né? Aqui para minha terra quase não tem. Eles recolhem muito, tem poucos que você vê em alguns lugares. Na minha época, o cachorro ficava solto, então tinha muito cachorro. Vira e mexe, tinha aqueles cachorrinhos, chegava alguém com a caixinha, você quer? Cadela deu cria e eu não quero. Aí quando você olha o filhotinho, ele é lindo, lindo. Eu acho todos os filhotinhos bonitinhos. Tem gente que chega no berçário e consegue falar que aquele menino é feio, o outro é feio, tem cara de jura. Eu acho todos lindinhos. Eu acho todos os filhotinhos lindinhos. Eu já abri ovinho de largatixa. Largatixinha pequenininha, uma gracinha. Filhotinho de ratinho, eu já peguei. Eles pequenininhos são uma gracinha, tão pequenininha, são uma gracinha. Tudo pequenininho é uma gracinha. Quando cresce, vira um rato. E eu acho horrível o rato, detesto. Quando é pequenininho, lagartixinha pequenininha. Apesar de que eu gosto das lagartixas grandes também, porque elas comem as baratas, eu não gosto de barata. Então eu gosto da lagartixa mãe também. Mas aí eu brincava que o filhotinho do vira-lata era lindinho de filhote. Quando ele crescia, ele ficava feio, tá? Aqueles cachorros sem modelo, aquela mistureba. Falava que era pastor alemão, né? Na minha época era muito famoso o pastor alemão. Você achava que era quando crescia, não tinha nada de pastor alemão, era vira-lata mesmo. Então, nada nasceu grande. Faça tarefas todos os dias até aquilo que você projetou se concretizar. Até aquele seu projeto que era pequenininho se tornar grande. Até no meio do caminho, não é que ele vai terminar do jeito que você planejou. Talvez você sabe poucas coisas para fazer. Talvez o seu projeto não está tão completo ainda, mas no meio da caminhada você vai ter ferramentas e pessoas vão ser agregadas com você e você vai ter sim revelações do Pai para que esse projeto se torne maior, grande, mais completo, mais específico. Sexto, se você perde tempo cuidando da vida dos outros, não sobrará tempo para cuidar de você. Outra realidade do povo de Deus. Eu, como líder, cuidei muito da vida dos outros. E fiquei muito tempo sem cuidar da minha. Lógico que com um cargo eclesiástico você ajuda muito as pessoas, você serve muito vidas. Mas, contudo, entretanto, eu preciso cuidar da minha. Eu preciso cuidar das minhas coisas. E quantos líderes eu vi cuidando da vida dos outros e perdendo a sua família, a sua casa?
Graças a Deus a gente sempre foi na área da leitura e do estudo, então nós tivemos poucos prejuízos nesse sentido. Mas quantos que eu já vi ter tantos prejuízos nisso? Cuide da sua vida. Você só tem uma. Por mais que você tenha alguma função eclesiástica ou função de ajudar, você ama servir pessoas. Eu amo servir pessoas. Eu não aprendi a servir pessoas na igreja. Eu aprendi a servir pessoas em casa. Meu pai é aquele homem que todo vizinho amava e toda vizinha amava, porque era assim. Aquilo que o vizinho sabia fazer, meu pai ajudava. Aquilo que o vizinho não sabia fazer, meu pai fazia. Então as mulheres amavam porque ele ajudava os maridos a arrumar as coisas de casa. Meu pai era que ele faz tudo e ajuda tudo. Então, todos, nunca vi alguém falar assim, não gostou do seu pai. Vizinhos, amigos, trabalho, todo mundo amava. É aquele que emprestava dinheiro, aquele que fazia as coisas, aquele que sempre estava lá para ajudar e para servir. Então, eu aprendi a servir em casa. 7. Novos hábitos. Para começar algo novo, é precisar deixar algo velho para trás. Eu aprendi isso muito, começando a fazer exercícios novos, fazendo desafios de leitura bíblicas, de leituras de livros. Ano passado eu li mais de 60 livros e esse ano eu estou nesse mesmo ritmo. Dá para ler um livro em uma semana. Você vai falar assim, eu não tenho tempo. Pois é. Ano passado você consegue. Você consegue. Ano passado eu viajei muito. Eu fiz tanta coisa que eu não fazia há anos. Se você colocar áudio no seu ouvido, enquanto você estiver indo trabalhar, você lê um livro por semana. Se você colocar áudio enquanto você lava a vasilha, separa um horário que você vai fazer uma coisa que você não gasta raciocínio. Lavar vasilha você faz de forma automática. Você não precisa pensar para lavar vasilha. Você não precisa pensar para dirigir. Você dirige no automático. Enquanto você estiver fazendo coisas no automático, coloque para ouvir versículos bíblicos. Mentorias, cursos, livros. Dá para ler. Dá para ler. Então, cria um novo hábito de leitura. Cria um novo hábito de ouvir. Ah, mas eu detesto ouvir, eu gosto do livro físico. Eu gosto muito do livro físico. Mas deixa eu te falar, eu aprendi pela necessidade o áudio. E agora eu sinto falta. Sempre quando eu estou fazendo alguma coisa que eu percebo que eu não estou com esse fone, eu corro lá e busco. Um hábito. Eu estou parada, não tem ninguém em casa, não tem ninguém conversando comigo. Eu vou aproveitar para ouvir alguma coisa. Música em inglês, para mim melhorar meu inglês. É uma mentoria, é Bíblia, é livro, é filme. Eu não gosto de assistir filme, mas alguns são bons assistir. Vão me ensinar algo. Então, deixa eu pôr para ouvir. Não preciso ver. Eu ouço. Novos hábitos vão te levar além. Vão fazer assim com a sua mente, ó. E aquela frase de Einstein nunca teve tanto sentido. Uma mente que se abre para o conhecimento, nunca mais ela vai regredir. Nunca mais. Bora lá. Autogoverno. Você sabe quem é que manda? Quem é que manda na sua vida? Você está programado? Você se lidera ou você depende da necessidade dos outros? Você vai fazer alguma coisa, se alguém fala com você para não fazer, que não acha isso legal, você continua no projeto ou você para no meio do caminho? Você é que desenvolve o seu autogoverno. Você precisa. Você precisa adquirir o autoconhecimento, ter disciplina e força de vontade para alcançar os seus objetivos. Senão, eles vão se perder no meio do caminho. É ter o autocontrole sobre o seu corpo, sobre a sua vontade, sobre os seus pensamentos. Minha mente, você já viu a mente de alguém andando por aí?
A mente do meu marido está passando por ali. Lógico que não. A mente sempre vai estar com ele. A minha mente não manda em mim. Ela quer pensar uma coisa, mas eu não quero. E aí eu dou um comando para ela e penso o que eu quero. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma graça é, nisso pensais. Tá pensando coisas diferentes? Vem cá. Toma controle da sua mente. Toma controle da sua boca. Ah, mas eu não consigo parar. Quando a gente começou aqui, um dos desafios foi tirar o açúcar. Eu tirei em 2019, comecei aqui sem açúcar. Meu marido. Foi uma semana, duas, na terceira. Não consigo. Eu não consigo porque é muito difícil para mim. Como se para ele o planeta fosse diferente. Eu também gosto de açúcar. O café com açúcar era o que eu tomava a vida inteira. Aqui eu entrei. Sabe quando meu marido parou de tomar café? Aí eu fui continuando. Chegou num ponto, falei, amor, não dá para fazer café com açúcar mais. Eu não consigo tomar. E aí era eu e meu filho Matheus sem açúcar e ele com açúcar. Aí ele cedeu pra gente começar a fazer café sem açúcar. E ele adoçava na hora. Meu marido ficou de janeiro de 2020 até um mês atrás, julho de 2022. E ele resolveu sozinho. E ele parou. Você acredita? Hoje mesmo ele estava tomando sem açúcar. Ele decidiu. Ele achou que ele não conseguia. Falei, amor, quem manda não ser você. Acorda. Mas como ele, viciadinho no açúcar, demorou fazer o comando para a mente dele. Mas ele conseguiu. Porque você consegue o que você quiser. Autogoverno. Ele descobriu que ele mandava no corpo dele. 9. Drives mentais. Suas crenças limitam os seus resultados. A gente acha que a gente é e faz o que a gente faz à toa. A gente faz o que a gente faz porque nós somos programados para aquilo. Tem uma programação aí que te limita. Tinha uma programação na minha mente acerca de quem eu era no pai. Deixa eu ligar um carregador aqui. De quem eu era. Por isso, eu me sentia não merecedora. Havia um treinamento, havia algo lá gravado no meu inconsciente. Deixa eu colocar aqui de uma forma aqui em cima. Havia um treinamento feito na minha mente de que eles eram mais importantes do que eu. E aquilo limitava os meus resultados. Então, identifica o que é essas crenças aí que limitam você. São respostas automáticas que você dá. Eu não consigo, eu não posso. Eu sou fraca. São as respostas que você dá assim. Se você quer prosperar, se você quer crescer, se você quer melhorar o seu casamento, o seu físico, o seu espiritual, fica impossível crescer se você não identificar isso e não destruir isso. Você precisa colocar novas drives na sua mente. Quebrar essa programação neural aí, ó. Agora vamos para a PNL. E fazer uma programação nova. Uma programação na palavra. Eu posso todas as coisas que me fortalecem. Eu posso, com 50 anos, ter um corpo malhado. Eu posso, com 50 anos, fazer uma faculdade. Eu posso, com 60 anos, iniciar uma faculdade. Eu posso emagrecer. Eu posso, sim, ter aquele salário que eu quero. Eu posso ser milionária, sim. Bora lá. E aí ele dá alguns exemplos de drives aqui que eu quero deixar com você. A gente tem mania de falar que a gente está perdendo, né? Não perde. Eu nunca perco. Quando as coisas não acontecem do jeito que eu planejei, eu tô tendo uma experiência. Eu aprendi. Então eu nunca perco. Eu só ganho ou eu aprendo. Quando não acontecer do jeito que eu quero, não tô perdendo nada. Eu tô aprendendo. Desculpa. Justificativa. Por que eu não fiz? Não.
Se eu sei ficar dando desculpa por aí, deixa eu te falar. Quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Para de dar desculpa e bora, mão na massa. Fracasso. Só fracassa quem está tentando. E só vai chegar no sucesso em qualquer área aquele que fracassou muitas vezes. Só o fracasso que me leva à vitória. E o perfeccionista, que eu também era o primeiro na lista. Feito é melhor do que perfeito. Então bora lá fazer as coisas sem perfeição. A gente fica querendo fazer coisa perfeita. Perfeito é só lá. 10. A maior viagem da sua vida vai acontecer dentro de você. Mergulhado dentro de você, você vai descobrir coisas fantásticas. Igual eu descobri lá falando com vocês. Meu amor por missões na live de manhã que eu estava contando como que foi. Eu descobri tanta coisa legal. Eu descobri umas coisas não muito legais. Para mim, ressignificar elas e trabalhar elas na minha mente. Colocar tudo lá no papel e orar e chorar e queimar e botar fim. E jogar no mar dos esquecimentos tudo. Viver uma nova vida e viver uma nova fase. Bora lá. A transformação, a prosperidade não acontece lá de dentro. Ela é um reflexo que transborda do seu interior. A cura, ela acontece de dentro para fora. Quanto mais você se conhece, mais você se liberta. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Irai-vos e não pequeis. Eu vi, através da experiência com ele aqui, entrando na PNL, que algumas coisas, para nós fazermos uma reprogramação na nossa mente, nós temos duas formas. Pela repetição, repete, ou sobre forte impacto emocional. Você conhece uma pessoa que era tranquila, não tinha medo de nada e de repente ela teve um acidente de carro e ela ficou morrendo de medo de carro? A programação neural dela era de não ser medrosa, mas a partir do momento que ela teve aquela experiência traumática, aquilo virou a chave dela e ela ficou medrosa. Ao passo que você pode ver algumas coisas acontecerem. Uma mulher que perdeu o marido e ela era tímida e ela se torna extrovertida e ela era fechada e ela se tornou... Ou o contrário, uma mulher que era super extrovertida, num momento de crise, de pressão, ela se tornou fechada e ficou depressiva. Nós temos duas formas de mudar rápido: repetição e forte impacto emocional. É as formas que o ser humano muda a sua mente, a sua forma de enxergar o mundo e a sua forma de agir. E aí, aqui vamos voltar lá no capítulo 11, como ativar a sua ira, né? Então, se põe só sobre a sua ira. Na ira, você tem uma mudança rápida. Por quê? Você na ira ali, você vai ativar a pessoa para estar entrando naquela causa. Não é a ira contra as pessoas, não. É a ira contra a situação. Se tem alguém que dá para você ficar irado com ele, é com o cão que te jogou naquela situação. Você voltar na cena, você voltar no quadro e irar naquela situação. E botar pressão de ação, de ira em cima daquele fato. Então, trabalhando lá no IP, que é uma das formações dele, eu já trabalhei em vários, ele trabalha em cima disso. E na PNL, nas ministrações com as mulheres, né, desde cura interior e libertação, né, quem conhece da área espiritual aí e já trabalhou com endemoniamento sabe muito bem disso. Então, quando você trabalha em cima dessa questão de ativar essa ira, não para o bem, para o confronto, não, para o confronto do próprio eu, da pessoa, você tem uma mudança brusca. E isso é muito positivo. Você tem que ter um direcionamento, uma linha para trabalhar isso, mas sobre fortes impactos emocionais, as mudanças são muito melhores. Então, se tem alguém no fundo do poço, esse é o melhor momento para você ajudar essa pessoa a mudar a sua vida. Ações rápidas. Chega de vitimismo, chega de nhenhenhen, bora pra ação. É perda de tempo a gente ficar com nhenhenhen, choramingando sobre o leite derramado. Bora pra ação, mudar de vida. É ver e fazer. Ninguém vai fazer o que você precisa fazer.
Bora para ação. Seja simples e não simplório. Não ande com quem você não seria. Siga os exemplos das pessoas. Observe, tire o que é bom. Observe uma pessoa que você admira, que você gosta, que você tem o desejo de estar num local como aquela que a pessoa está. Veja o caminho que ele andou, aprenda, se possível, tenha essa pessoa como mentor. Pega o que é bom, copia, né? Codifica, modele, se espelhe para fazer da mesma forma. E o que você viu que não convém, ou que está fora dos seus propósitos, dos seus princípios, pega e joga na sacolinha. Esteja sempre com 2 sacolinhas, uma que você vai guardar para você e uma outra que você vai jogar no lixo. Passe tudo pela peneira da palavra, retém o que é bom e o resto é resto. Mas isso não é motivo para falar mal da pessoa. Sempre estejam comprando plantas, sementes. A vida é um plantio. Escolha sementes com sabedoria. Se você plantou, você vai colher. O plantio você escolhe. A colheita não tem. Quantas vezes precisamos fazer as repetições para funcionar? O que acontece? Eu preciso repetir e repetir e repetir. Tem coisas, nós somos pessoas diferentes. Então, para mim, deixar o açúcar do café, 1 semana para mim foi suficiente. Conheço pessoas que demorou 14 dias. Conheço pessoas que demoraram 21 dias. Então, vai depender da sua dedicação. Porque pode ser que isso está vinculado com uma crença. E para quebrar as crenças, eu preciso repetir mais vezes. Quanto mais tempo aquela crença está enraizada, e quanto mais vezes ela foi feita cheia de impacto, de emoção, mais ela está profunda. Exemplo, vamos dizer que uma menina ouviu a mãe, ouviu a professora falar que ela era burra, tá? Mas a outra ouviu a mesma coisa da mãe e da professora. Mas junto com isso teve um fato que um dia a professora chamou ela de burra no meio da escola. E aí estava num evento que estava cheio de crianças no pátio. E aí eles ficaram rindo dela e foi um vexame. E alguém falou no microfone lá da escola na hora que estava nesse evento e repetiu a mesma brincadeira. Aquele vexame que ela passou de alguém chamar ela de burra teve muito impacto emocional, ela passou por muito vexame. Aquela crença de que ela é burra pode ser muito superior da outra que ouviu, mas não teve um impacto emocional tão grande. Então, cada caso é um caso. Então, tem alguns dados acerca de quantas vezes eu repeti, mas ele não vai funcionar de forma clara, assim como 2, 2 e 4, porque nós somos pessoas diferentes, nós vivemos realidades diferentes. Eu ouvi quantas vezes? Foi cheio de impacto emocional ou não? Foi pouco impacto emocional? Como que foi? Então vai variar nessa questão, entendeu? Então eu preciso repetir até que seja até que eu entenda ser necessário. Mas da mesma forma que eu não preciso trabalhar nada acerca de mim. Vamos dizer que o inimigo venha trabalhar em cima da minha vida num vício de cigarro, quero me lançar isso. Não vou ser tentada nisso, e vai ser bem simples eu querer sair disso, porque eu nunca fumei. Ao passo que outra pessoa que já teve um envolvimento nessa área, se ele sugestionar alguma coisa, o desafio é maior. Então isso vai variar aí, essa questão de quantas vezes cada um. Ative a sua imaginação, desperte a sua criança interior. É algo que a gente tinha que aprender na igreja. Assim como imagina a minha alma, assim eu sou. A fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu sinto no meu coração. As nossas orações precisam ser feitas com visualizações. Com eu imaginando. Eu pedi a Deus uma casa. Pronto, fechou. Orei, Senhor, eu coloco diante de Ti, eu quero uma casa.
Daqui para frente, orei, coloquei diante de Deus, orei. Amanhã não vou orar pedindo a casa mais. Eu vou começar a orar agradecendo pela casa que o Senhor me deu. Ela já é minha. Eu começo a escolher e a definir quantos quartos. E eu quero 3 quartos. E eu quero 4 quartos. Desperte a sua criança interior. Todas as coisas no mundo espiritual foram feitas através da palavra. Haja luz, haja água, debaixo do firmamento, acima do firmamento. Palavra, declaração. Você é imagem e semelhança de um Deus criativo, criador, sobrenatural. Todas as coisas já foram criadas por Ele. Elas só precisam se manifestar na sua vida através da fé. Se tiveres fé como uma semente de mostarda, que não é a menor mais, porque hoje em dia já é a de morango, que foi criado no laboratório. Se tiver uma fé pequenininha, você vai mandar um monte sair de um lugar e ir para o outro. Se você tiver fé, aquilo que você almeja, planeja, quer, já é seu em Cristo Jesus. Traga a existência, visualizando. Ative a sua imaginação. Sua mente tem um recurso supremo, majestoso. Então aqui são, vou te falar os outros 3 aqui. Ferramentas eficazes, sua mente é um recurso destinado a te servir. Metas e indicadores, não coloque teto nos seus sonhos, coloque chão. Passe isso adiante, não segura a bênção que está sobre você. E o 20, você está disposto a dar tudo por você? Jesus escolheu viver dentro de você. Cuide da casa dele. Então, algumas coisas que estão aqui, que você pode ter algumas... e aí tudo tem ferramenta. Quer ver? Deixa eu abrir aqui para você ver. Igual a gente vai fazer atividade todos os dias, aqui tem atividades embaixo. Atividades para você fazer. E eu lembro que tinha umas atividades que a gente fez, que a gente foi para esse encontro em janeiro, final de janeiro. A gente foi para esse encontro final de janeiro e a gente, uma das tarefas que a gente tinha para ir nesse encontro, a gente tinha que ter feito todas as tarefas para ir nesse encontro em São Paulo. E eu lembro que minha filha Karine também fez, meu genro também fez. Eles não foram em São Paulo com a gente, mas eles fizeram. E aí, que meu genro também comprou esse curso na época. A gente comprava o curso e ganhava o livro. Mas o livro veio muito depois, porque ele fez ele depois. Aí, chegou em algumas questões que, nossa, a gente não conseguia. Aí meu marido tá assim, mas eu não vou conseguir, é muito difícil. Eu não sei isso. E eram perguntas sobre nós. Quer ver? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Deixa eu achar uma aqui. Aquela dos quadros aqui, para você ter uma noção. Para você entender como você precisa se conhecer. Liste 7 hábitos para você abandonar. Até que está fácil. Tinha algumas listas sobre nós mesmos. Aqui, ó. Liste quais são as 50 maiores coisas que te impedem hoje de realizar aquilo que precisa ser feito. Nossa, para você achar 50 coisas, você precisa se conhecer. Você está entrando no outro nível, na plenitude. Plenitude. Full. Plenitude em Deus. Viver tudo que o Senhor planejou. O Senhor me elevou em outro nível. Mas para isso, eu tive que desfazer, lançar no lixo algumas coisas que me prendiam. E aí, essa aqui foi uma ferramenta muito boa. Foi uma das que eu li lá em 2020 que me ajudaram. Então, vou colocar o link aqui para você, se você quiser comprar no Amazon. E se você quiser algumas coisas das ferramentas, das tarefas aqui também eu posso passar para você. E bora lá. Eu acho que já deve ter o áudio dele, na época não tinha. Já deve ter o áudio dele no YouTube também, né? E aí você pode estar indo lá ouvindo, fazendo ferramentas que vão te levar além. Além, crescer.
para onde o Senhor te chamou. Então, beijo no coração, extraordinário dia para você. E bora lá, 3 horas a gente tá junto de novo para trazer outro resumo para você. Afinal de contas, você foi chamado para viver uma vida full woman. Uma mulher plena nele. Gratidão por você estar aqui. Gratidão, pode entrar no direct lá, me perguntar, que eu vou te dando todas as dicas, todas as informações que você quiser. Beijo no coração, amor. Tchau, tchau.